Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho desta terça-feira, dia 25 de abril. Hoje, a igreja no mundo todo celebra a festa do evangelista São Marcos. São Marcos, que não foi um dos 12 apóstolos, na verdade, como a primeira leitura de hoje da carta de Pedro nos mostra, São Pedro chamando Marcos de meu filho. Então, com certeza Marcos foi alguém que foi gerado na fé por São Pedro, pela sua pregação, foi um discípulo de Pedro. E, com certeza, ouvindo as histórias de Pedro, ele redigiu um dos 4 evangelhos que nos contam sobre a vida de Cristo. Então, São Marcos, que escreveu esse evangelho, interceda por nós, para que nós também possamos acolher a palavra de Deus. E esse evangelho que nós meditamos todos os dias aqui neste canal, agradeço a sua companhia todos os dias, que esse evangelho possa ser vivido, que ele possa ser colocado em prática na nossa vida. Evangelho dessa festa de São Marcos, Marcos capítulo 16, versículos do 15 ao 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E essa passagem do Evangelho é colocada justamente hoje na festa de São Marcos, porque, de fato, ele cumpriu esta palavra. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. A gente vê que o Evangelho terminou dizendo que os discípulos foram, anunciaram e Deus confirmava a palavra deles por meio dos sinais que acompanhavam essa pregação. E é assim, quando nós nos tornamos apóstolos, quando nós também anunciamos a palavra de Jesus, Deus confirma esta palavra através dos sinais que Ele mesmo realiza. Como Deus é maravilhoso quando nós nos entregamos no caminho dele. Muitas vezes a gente tem medo, a gente se sente incapaz, que não somos capacitados e muitas vezes esse medo, esse receio nos impede de anunciar a palavra, nos impede de testemunhar Jesus Cristo. Mas hoje o Evangelho nos impele a essa missão. Como Paulo dizia, ai de mim se eu não evangelizar. Que São Marcos, que se converteu pela pregação de Pedro, que São Marcos que colocou por escrito o Santo Evangelho e com certeza testemunhou com a sua vida essa palavra que ele escreveu, que São Marcos possa também nos acompanhar, que São Marcos possa interceder por nós, para que, talvez não escrevendo, talvez não falando publicamente, mas que, principalmente através do nosso testemunho, nós possamos anunciar Jesus. Que a gente não tenha vergonha, que a gente não tenha medo de dar esse testemunho de Cristo, porque quando a gente se coloca a serviço do reino, Ele nos dá todo o necessário. Mesmo o medo se dissipa, as nossas limitações desaparecem, porque Deus, Ele supre tudo aquilo que falta em nós. Coragem,
de anunciar. É isso que nós precisamos. O resto, Deus nos capacita. Como diz aquela frase, Deus não escolhe os capacitados. Talvez Marcos não fosse o mais capacitado para isso, mas Deus capacita aqueles que Ele escolhe. Que Deus nos dê essa capacidade, essa coragem de anunciar o Evangelho. Dentro da nossa realidade, dentro dos nossos limites, mas com coragem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você a bênção do Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Que São Marcos interceda por você. Deixa o seu joinha, inscreva-se no canal e fique com Deus.